Boa tarde, excelentíssimo vereador, Boa presidente da tarde. Câmara Municipal de São Francisco do Oeste, Júnior, aos demais vereadores aqui presentes e vereadoras, a meu irmão aí, advogado Cláudio, a meu companheiro aí, o David, Cabe David, e aos demais que estão aqui presentes, o vice-prefeito, né? E, na realidade, é um prazer estar aqui. Quero agradecer ao grande vereador Érico, porque no momento que conversei com ele a respeito do tema, e de pronto ele atendeu, e estamos aqui nesse momento para falar um pouco sobre um tema na qual eu levo muito a sério, e sei que é de uma grande importância, e é a prevenção que salva vidas. Então é aqui que estamos para falar sobre isso. Como vocês podem ver ali nos slides, afogamento, um desafio pela vida. Então, eu creio que a prevenção é a ferramenta mais eficaz contra o afogamento. Então, é aí que eu estou atuando, né? É aí que eu estou atuando. Sou do Corpo de Bombeiros há 23 anos, e que atuo em diversas áreas, mas que me identifico muito com a prevenção do afogamento. E levo isso aí a sério. E eu hoje já estou aqui um discípulo aqui, porque logo estarei indo para a reserva, mas sei que serei bem substituído pelo David aí, que me acompanha, né, David, nas palestras, né, no dia a dia, na luta, né, levando conhecimento. Participo do grupo da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, na qual trabalho em conjunto com os corpos de bombeiros dos estados do Rio Grande do Brasil, e levando conhecimento, levando prevenção através de programas, o Kim na Escola, né, que leva para crianças de 5 a 12 anos as informações, a prevenção, o que fazer, o que não fazer, como agir, para que não venha se afogar. E diversas outras atividades que nós levamos aí em toda a região. Atualmente, levei essa informação para um deputado estadual, o deputado Neilton, e aprovamos uma lei estadual, na qual inclui um dia e uma semana de prevenção ao afogamento no estado do Rio Grande do Norte. E também em Mossoró, recentemente, aprovamos uma lei também de prevenção contra afogamento na cidade de Mossoró, porque eu creio que quando o tema é falado, né, quando o tema é ouvido, é entendido, as pessoas se sensibilizam e, daí por diante, atua na prevenção. Então, afogamento é um grande desafio para mim. Prevenir, para mim não, para todos nós, né? E agora eu quero agradecer que os senhores estão aqui, né, representando a sociedade em si, e isso é de grande importância, né, para que o município entenda, compreenda e que possa avançar nesse tema. Então, prevenir é salvar, educar para não afogar, é o que nós fazemos, levando a prevenção, levando a educação, levando conhecimento, e para que as pessoas entendam isso. Então, para solucionar um problema, devemos primeiro vê-lo, é o que vamos fazer aqui, admiti-lo e conhecê-lo. Né? Uma frase do Dr. Davi Spilman, né, e Palácios. Dr. Davi Spilman, secretário-geral da Sobrasa, né, como eu já disse, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, é uma referência mundial em afogamento, e todo o legado aí, tem 30 anos que atua nessa área, é médico, coronel do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, e atua nessa área levando todo esse conhecimento, e todos os estados aí atuando junto com ele, uma instituição internacional, a Sobrasa, na qual trabalhamos juntos com a Sobrasa e os corpos de bombeiros. Então, vamos entrar um pouco agora na estatística, como eu falei no slide anterior. Precisamos conhecer, né, o que está acontecendo no Brasil, e através dessa estatística é do DataSUS, Ministério da Saúde, o DataSUS. Isso é um boletim geral, um boletim epidemiológico, que a Sobrasa lança todo ano. Isso aí é 2025, com referência a 2024, a referência 2024, DataSUS. E o que eu vou falar aqui, nós vamos falar de óbito por afogamento. Eu não estou falando em pessoas que se submeteram a situações difíceis e que ficaram com traumas, né, neurológicos, paraplégicos, tetraplégicos. A gente está falando aqui só de óbito, só quem realmente morreu. Então, 16 brasileiros morrem afogados diariamente no Brasil. 16 brasileiros morrem afogados diariamente também. Isso é DataSUS, certo? Ministério da Saúde e DataSUS. Então, se fizermos um cálculo rápido, a cada 90 minutos um brasileiro morre afogado. Então, o tema precisa ser falado, precisa ser discutido e precisa ser falado, levado a sério, né? Então, tem o que fazer, tem como fazer, que é a prevenção,
que é a melhor ferramenta. Então, é através disso aqui que estamos. Agradeço demais, porque onde nós vamos, né, David? As portas são abertas para a gente falar do tema, e todo mundo de pronto atende. Então, acho que estamos no caminho certo, com certeza, né? Então, a cada 90 minutos, um brasileiro morre afogado. Então, o período que nós vamos estar aqui, um brasileiro se afogou e perdeu sua vida, às vezes por falta de atenção, por desconhecer o risco, né? Desconhecer os riscos, e muitas vezes por falta de conhecimento da situação. 5.488 brasileiros morrem afogados anualmente, né? Somando aí o que a gente falou, é a estatística que eu vou passar para os senhores, para que possamos conhecer a problemática do Brasil. Pode passar, David. Afogamento é a segunda causa de óbito de 1 a 4 anos e a quarta de 5 a 24 anos. Pessoal, só estamos perdendo para pneumonia nessa fase aí, da idade de 1 a 4 anos. Então, hoje, o afogamento é a segunda maior causa em crianças de 1 a 4 anos e precisa ser visto isso aí, precisa ser avaliado. E, às vezes, é só falta de atenção, falta de cuidado e, às vezes, desconhecer alguns riscos, né, que pode estar ali presente e as pessoas muitas vezes não conhecem. Pois não, David? Desses 16 brasileiros que eu falei, 4 crianças morrem afogadas diariamente. São 4 crianças diariamente no Brasil, né? E um dado que me chama muita atenção, David vai passar aí o próximo slide. Diariamente, uma morre dentro de casa. São 4 que morrem, dos 16, e diariamente uma morre dentro de casa. Pessoal, na casa era o local para estar mais segura, concorda? As crianças estão se afogando. Ah, Rocha, como é que elas estão se afogando? Estão se afogando em piscinas, estão se afogando em baldes com água, estão se afogando em cisternas, estão se afogando em banheiras, vaso sanitário, máquina de lavar, caixas d'água. É esse conhecimento que nós transmitimos, que nós levamos ao conhecimento da sociedade, porque às vezes você, por ver um balde com água de 10 litros, às vezes você não tem o conhecimento que aquilo ali tem um potencial risco de afogar uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Às vezes você passa pelo balde ali com água e às vezes diz, não, mas é só um balde com água, você não tem o conhecimento, não entende aquele risco, né? Que pode afogar uma criança. Diferentemente, se você estiver próximo a um penhasco de 30 metros de altura, provavelmente aquilo vai lhe dar um certo receio, né? Mas o balde com água, se você desconhecer os riscos, você acha que aquilo ali não pode afogar uma criança e afoga diariamente no Brasil. Um balde com água, com 10 litros de água, afoga a criança, afoga diariamente. Então, precisamos levar esse conhecimento. É isso aqui que nós fazemos, que nós levamos, que nós mostramos. É estatística. Não tem como fugir disso aí, certo? Isso aí é estatística, então temos que atuar nisso aí. E tudo isso aqui se resume na prevenção. Aprender o que tem que ser feito, o que não é para ser feito, não é isso? É o que nós vamos entender isso aqui a partir dos próximos. Afogamento tem um risco de morte 200 vezes maior do que o trânsito. 200 vezes maior que o trânsito. Como assim, Rocha? Por tempo de exposição. Por tempo de exposição que você está ali. O tempo que você tem de exposição ali no meio líquido, quando você faz o cálculo, ele é mais perigoso 200 vezes do que o trânsito. Então, é algo que precisa ser falado, é algo que precisa ser conhecido, é algo que precisa ser feito, é algo que precisa ser avaliado e tomado as providências, né? Na qual fazemos isso diariamente. Estou aqui, David sabe, estive ontem como fiscal de operações em Mossoró. Só fui em casa e retornei para cá, totalmente voluntário, assim como o David, porque nós sabemos o quanto isso é importante. Há 23 anos, não, há 20 anos, eu, um jovem bombeiro, tinha 3 anos só de bombeiro, fui acionado para atender uma ocorrência na cidade de Mossoró, onde uma criança de 2 anos tinha se afogado numa caixa de 1.000 litros. Quando eu cheguei na residência, que vi aquele corpinho ali dentro daquele balde com água, eu retirei ele de lá pela profissão, mas não pelo ser humano que sou. Mas aquilo me chamou a atenção, eu digo, precisa ser feito algo. E a mãe dizia, eu fui só desligar o arroz. Por quê? Porque o afogamento é rápido,
ele é silencioso, porque ele vai deixar as suas vias aéreas submersas, né? Então você é silencioso, é rápido, é silencioso. Então não podemos brincar. David. 76% dos óbitos ocorrem em rios, lagos e represas. 76% dos óbitos. A rocha, a praia não tem seus perigos? Tem. As precauções são as mesmas para todos os locais. Mas as pessoas se afogam mais em lagos, rios e represas. Ah, interessante. Semana Latino-Americana, na qual fizemos agora, em novembro, a Semana Latino-Americana, exatamente porque as crianças entram de férias, frequentam mais piscinas, mares, lagos, açudes, represas, e 44% de todos esses óbitos aí acontecem nesse período, de novembro a fevereiro, o veraneio. Então, é nesse momento aí que nós falamos mais, que nós corremos atrás, levamos informações, levamos conhecimento, porque é a ferramenta mais eficaz. 99% dos afogamentos são evitáveis através disso aí, do conhecimento da prevenção. Um ponto que eu queria chamar a atenção dos senhores, todos aqui que estão presentes. 2 brasileiros morrem afogados diariamente ao tentar ajudar dentro da água. Gente, isso aí onde mora o perigo. Aí você diz assim, sim, Rocha, e se tiver alguém se afogando, eu vou fazer o quê? Vou ficar só olhando? Não. Você tem o que fazer, você precisa fazer e é para ser feito. Porém, não se coloca em risco. Como assim? Nunca vá de encontro a um afogado. Nunca. Nunca vá de encontro, porque eu vou dizer, quase 100% você vai se tornar mais um afogado. Ah, eu vou fazer o quê? Você pode fazer muita coisa. Você pode ligar para o 193, você pode fornecer algo que flutue essa pessoa, você pode jogar algo que flutue, uma garrafa PET fechada, uma tampa de isopor, dependendo da distância, se for em piscina, um galho, uma corda. Você pode jogar qualquer coisa que essa pessoa segure ali, cessa a sangria do afogamento e você ganha tempo para que, se for segura, você se remova da água. Mas nunca vá de encontro, né? Então, é conhecido de todos nós, aqui, né, inclusive na nossa cidade, o risco que é você ir de encontro a um afogado. Então, trabalhamos como guarda-vidas, já trabalhei como guarda-vidas em Natal, já trabalhei com guarda-vidas em Tibau, já trabalhei em várias praias, de Búzios, da Praia do Meio, mas para que lá estejamos, temos que estar com o nosso flutuador, temos que estar com a nossa nadadeira, com nossos equipamentos, mas não tem como o bombeiro ir de encontro sem os seus equipamentos, porque provavelmente ele também se tornar um possível afogado. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Aprendemos isso, que não podemos ir de encontro. Não é fácil, porque pode ser a sua mãe, pode ser seu pai, pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa que vá tentar lhe salvar. Se você estiver nessa situação aí, você vai afogar ele também, né? Porque é uma forma instintiva, você não tem como dominar isso aí, tá certo? Pode ir. Qualquer um pode se afogar, ninguém deveria, pois isso tem prevenção. Então não escolhe cor, raça, etnia, nada. O afogamento, mas tem prevenção. É o que estamos fazendo aqui, sentados, conversando, dialogando. Daqui a pouco eu abro a palavra para qualquer pergunta, para qualquer dúvida, mas essa maneira aqui é a maneira mais fácil de atuar contra o afogamento. Quando o afogamento já está em curso, o David já pegou, não é fácil para ninguém, né, David? Não é fácil nem para o bombeiro, não é fácil para ninguém. A coisa muda de configuração, aí lá a coisa pesa quando está dentro d'água, né, David? Para você socorrer uma pessoa, conseguir tirar essa pessoa do meio líquido, não é mais fácil. Então, a melhor maneira é essa aqui, é a prevenção, é o cuidado, é todo mundo aqui na situação tranquila. Quando está em situação limite, a coisa muda de configuração. Cadeia de sobrevivência do afogado. Isso aí foi o Dr. Davi Spillman. Eu vou passar aqui, se levarmos isso aí a sério, entendermos isso aí, eu já estou muito feliz, porque isso aí diz tudo, vou passar para você, é representado através de elo, são elos, né? Como você pode ver, o primeiro elo é o elo verde, é o verde é onde nós temos que atuar, é onde nós temos que ver que isso não só para afogamento, né? Prevenção para tudo, né? Prevenção para a saúde, prevenção prevenção para a vida em si, mas para o afogamento não é diferente. Então, prevenção, precisamos estar bem atento com isso, é o primeiro elo.
Rocha, mas assim, se a prevenção por algum motivo falhou, né? Alguma coisa falhou ali, você deixou alguma coisa passar, né? Então, a cadeia de sobrevivência, isso está no protocolo americano, certo? Foi adotado pelo protocolo americano, isso foi o doutor Davi Spilman que fez, foi adotado pelo protocolo americano, está lá no protocolo americano, informando que isso aí é uma ferramenta de prevenção. Se a prevenção falhou, o elo fica amarelo, a luz amarela acende, o cuidado aumenta. Está lá, reconheça o afogado. Peça para ligar 193. Rocha, reconheça o afogado? Sim. Reconheça uma criança que às vezes está numa piscina sozinha. Né? Reconheça, às vezes, que o pai deixa as crianças na praia e vão lá para as barracas com 100, 150 metros de distância, porque a Sobrasa orienta que a distância segura de quê, David? A distância segura de um braço. Então, assim, não dá para brincar, é rápido, não dá para brincar. Então, a distância segura de um braço. Muitas das vezes, os pais deixam as crianças lá, nós orientamos isso, né? O veraneio todinho, pessoal, a sua criança, fica próximo, né? Então, não fica essa distância toda, não dá certo para fazer isso. Então, assim, reconheça um afogado, reconheça um idoso, às vezes, que está ali numa praia ou num açude, entrando ali, você vê que ele não está bem ali, às vezes uma pessoa com sobrepeso. Então tem como você reconhecer um afogado, intervir de forma com prevenção e esse afogamento não vir acontecer. Então tem como você agir sem se colocar em risco, de forma preventiva, e isso aí, com certeza, você vai livrar uma pessoa, provavelmente, de perder a sua própria vida, porque quando você chega nos afogamentos, David, Tibau, acho que está uns 3 anos, uma criança se afogou lá, e quando você chega, aí fica, mas foi você, eu deixei com você, estava com você, não sei o quê, entendeu? Então fica querendo culpar um ao outro, e às vezes já é tarde. Então é melhor, veja aí dentro. Beleza, mas você não reconheceu, você não viu, de repente, houve aí mais uma falha. O terceiro elo aí, também amarelo, como vocês podem ver, forneça flutuação, evita submersão, o afogamento aí já está acontecendo, certo? A coisa aí já mudou de configuração, o afogamento já está em processo. Volta aquilo que eu lhe disse, tem algo para ser feito, tem o que ser feito, mas que não se coloca em risco, que é fornecer o quê? A flutuação. Forneça algo que flutue, cesse a sangria do afogamento, ganhe tempo para que chegue um socorro técnico, ou que a pessoa cesse ali, evite que ela fique submersa ali e se afogue, e você ganhe tempo. Feito isso aí, atuou nessa área aí, jogou algo que flutue, cessou a sangria do afogamento, se for seguro, interessante, que mais uma vez ele bate na tecla, se for seguro a você, remova da água. Ele diz de novo, não vá de encontro, porque você pode se tornar um possível afogado. Então, assim, se for seguro, remova da água, a você. Entendeu? Então, assim, eu gosto de abrir um parênteses aqui sobre a questão, fazer assim, Sargento Rocha falou que pode dar uma garrafa PET, pode dar uma tampa de isopor, um galho, né, para alguém que está se afogando. Eu disse, e é verdadeiro. Agora, jamais você pode usar isso como um item de segurança. As pessoas muitas vezes, né, pegam colchões de ar na praia. David aí é quem acha bom, tá? Chamar, vai lá, David vai lá e chama, bota para fora, né? Pede com licença, mas pede para sair, porque os caras colocam os colchões de ar de casal, bota 7, 8 crianças em cima, né? Ou uma pessoa, às vezes, sai com uma criança. Pô. Qual é a orientação? É um cuidador para cada criança. Então, assim, imagine, olha o risco, olha como é rápido, olha como é perigoso. É um para cada criança. Imagine um ser humano cuidando de 8, 10 crianças. E aí, em cima de um colchão de ar. Outros pegam as garrafas PET, faz aquele cordão e entra na água como como item de segurança. Você entendeu o parênteses que eu abri? Na situação limite, usa-se para cessar a sangria do afogamento, evitar a submersão. Mas como equipamento de segurança, não. O equipamento de segurança é o colete salva-vidas, aquele que não esvazia, aquele que é de espuma, aquele que não fura,
E também não é aquele que às vezes tem aí no mercado, aqueles infláveis, né? Fácil de se romper, passa uma falsa sensação de segurança para os pais colocam o colete e passa uma falsa sensação de segurança para os pais que eles estão protegidos. E aquilo ali não, aquilo pode se romper, pode se furar. Então o indicado é o colete salva-vidas adequado, tamanho adequado, peso adequado. Tem lá atrás do colete para criança de 10, de 20, de 30, de 40, 80, 100 homens. Assim, então tem que olhar a especificação do Inmetro direitinho. Após você colocar o colete, você tem que ainda averiguar se o colete não excede a 4 dedos da linha do ombro, no menino que foi colocado, na criança ou no homem, ele não pode exceder, ele não pode subir na linha dos ombros, porque você também pode estar com uma ferramenta adequada, usando de forma errada, e ela vai, na realidade, lhe prejudicar. Então tem que usar ainda a correta. Ah, vou fazer um passeio de moto aquática, de lancha, de barco. Muitas das vezes, tivemos um caso aqui em Pau Serra, acompanhei aquele caso, acho que tem algum tempo aí, foram dar um passeio de lancha, não sei o quê, os caras vão sem colete. Então, assim, não superestima a sua capacidade de natação. Nadar é excelente, aprender a nadar é ótimo, precisa, é indicado, mas... Hein? Foi, né? Então, assim, porque eu sei nadar, eu vou fazer um passeio de moto aquática, de lancha, eu vou fazer um passeio num barco, eu não vou colocar o meu colete. Não, porque também você pode morrer de forma secundariamente afogado. Naquele momento ali, você pode ter um mal súbito, né? Uma cãibra, né? Você pode ter um problema de saúde ali, você estando dentro d'água, infarto, estando dentro d'água, você vai perder sua vida de forma secundariamente pelo afogamento, por causa que você está... E mesmo usando os itens de segurança, não podem brincar, porque o afogamento é assim. E o suporte base de vida, né? Depois, se você retirou o afogado, se for atuar nessa área aí, no suporte base de vida, atendimento pré-hospitalar, mas nós, corpos de bombeiros, Sobrasa, nós vemos essa cadeia de sobrevivência com o L verde bem grande e o elo de suporte base de vida pequeno. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que o suporte base de vida não é interessante você aprender, saber, certo? Tem que saber, é preciso. O que eu estou chamando a atenção é que precisamos cuidar mais lá na prevenção. Porque se cuidarmos na prevenção, não chegaremos a usar esse último elo, que é o suporte base de vida, é a atuação, é uma RCP, é uma respiração cardiopulmonar, é uma respiração boca a boca, é uma ressuscitação cardiopulmonar, não precisa atuar nisso aí, se nós agirmos lá na prevenção. Precisamos saber? Sim, mas lá diz que a ferramenta tem 99% de chance de você evitar um afogamento. Então é onde nós precisamos atuar. Pessoal, estamos chegando ao fim. Isso aqui é um aplicativo educativo, gamificado, na qual eu idealizei esse aplicativo. Ele resume tudo que eu falei aqui de forma lúdica. Foi adotado pelo Corpo Bombeiro do Estado do Rio Grande do Norte e pela Sobrasa, Sociedade Brasileira de 94. Hoje, as duas instituições adotou, não é mais meu do Corpo de Bombeiros, mas que leva isso aí, leva essas informações de forma lúdica para a criançada. Está disponível na Play Store, gratuito. Eu vou falar, o Pequeno Guarda-Vidas, o nome do aplicativo, está lá, se vocês forem, por enquanto só no Android, mas está lá, vocês baixar, pequeno sem o artigo, Pequeno Guarda-Vidas, está lá disponível, e leva essas informações, fechar portas de banheiro, cercar piscinas, né? A piscina é muito perigosa, as pessoas às vezes, né, fazem as piscinas e não colocam as cercas de proteção, não colocam a trava de proteção para a criança, né? Às vezes deixa acesso livre da criança na piscina. Ah, porque meu filho sabe nadar. Como eu já disse, a natação é excelente, uma ferramenta muito boa, inclusive. Só que não lhe blinda, você não está blindado porque sabe nadar e não se afogar. Porque tem N coisas que podem levar a isso aí. Então precisa sempre estar com a precaução ativada, tá bom? Então esse aplicativo foi feito, está aí servindo como uma ferramenta de prevenção, tá bom? Falei no início,
Lei 12.505, 10 de novembro de 2025, institui o Dia Estadual de Prevenção ao Afogamento e a Semana de Prevenção do Afogamento no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, aprovada agora, né? Aí foi a publicação do Diário Oficial para passar. A Lei 4.211, de 6 de agosto de 2025, institui o Dia Municipal de Prevenção ao Afogamento, incluindo a placa. Essa placa aí é a prática aí de iluminar os monumentos de azul no Dia Mundial, que é dia 25 de julho, é o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento, na qual o mundo todo faz essa campanha, né? Ilumina de azul ali os seus prédios, né? E isso chama a atenção da sociedade. A sociedade pergunta, mas o que é isso? Por que essa cor? Por que isso? E o assunto, o tema é falado, o tema é discutido. Que é isso, é a importância. Como eu disse a você, às vezes você desconhece e acha que aquilo aí não pode acontecer com você, mas pode, e pode mesmo, e é muito perigoso. Corpo Bombeiro de Sobrasa, eu quero aqui agradecer ao presidente pelo tempo que eu tive aqui na tribuna. É um prazer estar na minha cidade natal, vim falando, né, David? É um prazer vir aqui na minha cidade falar sobre um tema na qual eu levo muito a sério. Eu acho que é de grande importância, não só para o Corpo Bombeiro, não só para Sobrasa, mas para a sociedade em si, para os senhores que representam a sociedade. Então, assim, eu fico muito feliz em estar aqui presente aos senhores. Eu disse a David que lá são meus amigos todos de infância, né? Cadiça, muitos anos, né, Cadiça? Raimundo Saco Texto, eu era menino, né, Raimundo? Aí você, geniosa aí, a gente se conhece de longa data. Júnior Alexandre, desde a infância, Pretinha, fomos criados, inclusive, na mesma rua. Joelma, acho que estudamos não na mesma sala, mas mais próximo, né? E ele aqui, Valcimar, é amigo de infância também. Então, fica aqui os meus agradecimentos a vocês todos que estiveram aqui presentes, ouvindo. Sei que a partir de agora vocês vai fazer parte dessa nossa trajetória, desse nosso trabalho, porque eu creio que isso aí salva vidas. Irei atuar no período que falta para mim ir para a reserva, e creio eu que mesmo na reserva continuarei atuando nessa área. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, muito obrigado. Oi. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar. Todos sabemos da importância do tema. E assim, o primeiro sargento Rocha, Nilton, com carinho e amigo que eu posso chamar, é uma honra tê-lo aqui nessa cama, nessa casa, em receber. Você sabe, aqui é seu lar, aqui é a sua cidade, seus amigos, como você falou. É uma honra, um orgulho muito grande para essa casa estar recebendo o senhor, a excelência, com esse tema.